Good evening, students. Today we are starting last class. Nós vamos iniciar nossa última aula, né? This subject, this class 4, is Open Professional Doors. Do you know this term? Vocês conhecem esse tema? Open Professional Doors? Sorry. Do you mean this term? Vocês sabem o significado desse tema? Opening professional doors. O que vocês acham que pode ser? Vocês imaginam que seja? Opening. Já viram portas? Normalmente nas portas tem open, close, open, né? Abrindo, professional doors, né? É abertura, isso mesmo, né? Abertura de portas profissionais, né? Como que é o método mais conhecido não, digamos assim, o mais utilizado no processo de iniciar a trajetória profissional? Qual que é o processo que vem à mente quando a gente fala assim de um processo de seleção para uma vaga de emprego? O que vem? Entrevista? A entrevista de emprego, isso mesmo. Mas antes mesmo da entrevista, o que as pessoas geralmente pedem? O currículo, né? Então eles andam casados, né? Por vezes, there are companies, né, that ask a CV and after make a job interview, or there are companies make a job interview and next use a CV. Então, tem companhias que eles vão pedir, né, o currículo e depois fazer uma entrevista. E tem companhias, tem empresas, tem instituições que vão fazer o contrário, vão fazer a entrevista e ali naquele processo da entrevista você já entrega o seu currículo, né? Mas eles sempre andam junto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Como que funciona? Alguém aqui já teve curiosidade de se perguntar, ou saber como que funciona um currículo vitae, né? Para nós, o currículo vitae é em língua inglesa, já? Geralmente no Word tem alguns modelos, né, professor? Já no Word tem, no Google Docs também, às vezes a gente consegue, no Canva, mas aí existem as particularidades, né, que nós estamos vendo ao longo de todas essas aulas culturais sobre o currículo. E sobre o currículo não, sobre vários temas, várias temáticas. Nós vimos isso sobre a questão da apresentação, nós vamos ver isso sobre a questão do uso de redes sociais, que é a nossa próxima unidade. Vamos ver isso também na última unidade, que ela é a unidade um pouquinho menor, que fecha, que vai falar sobre saúde, bem-estar, meio ambiente, sustentabilidade, enfim, né, temas globais, digamos assim, e todos eles são vistos de forma diferente, porque existe uma questão cultural aqui. E quando eu falo de CV, né, de currículo vitae, no Brasil, o que vem na cabeça? Né? Aquela folha, geralmente quais as informações que tem que ter em um currículo? Em português mesmo, tá? O currículo brasileiro. Nome, telefone, meios de contato, e-mail, Hum, alguns têm idade, endereço da pessoa, aí vai ter hum. profissionalizantes, cursos de capacitação, experiências Isso, anteriores.
Isso. Existe, hoje em dia, pessoal, não depende muito da empresa, tá? Tem muito, mas não é muito, não é que não é comum, não é muito, como que a gente diz? Por questões de segurança, tá? Não é muito viável que você coloque o endereço, mas as formas de contato, né? Tipo a cidade, tudo bem, você pode colocar ali, né, a cidade e as formas de contato, né? O phone, email address, né, o endereço de e-mail, o telefone, mas o endereço propriamente dito da sua casa não é interessante, não, porque não é seguro, né? Existe uma questão de segurança e de privacidade que precisa ser levada em consideração. Dito isso, nós vamos ver agora um pouco sobre a cultura dos e-mails em países falantes de língua inglesa, né, para além do Brasil. Tô lendo aqui uma mensagem. Ok, Maria Fernanda, that's no problem. Best regards for your baby. Então vamos lá, pessoal. Ah, quando a gente fala. Opa, deixa eu fechar aqui. Pronto. If you're looking for a job, you certainly already produce your curriculum vitae in Brazil. It's a detailed document outlining your academic and professional care. Então, o currículo, quando você está procurando por emprego, você vai provavelmente precisar de fazer um currículo. E aqui nós temos alguns modelos de currículo, tá? Around the world, around the English world countries, tá? Então, não é só no mundo de um modo geral, é em países falantes de língua inglesa. We have a CV about Edward Mitchell from UK. Oh, sorry, from UK. In this curriculum, in this CV, we have a summary, experience, we have education, we have key achievements, we have a skill, course, and passions or interests. Veja que diferente, né? No currículo aqui, ele é um currículo, quando vocês ampliam, não sei se para vocês vocês conseguem ver, mas quando vocês têm acesso ao material, o material interativo, vocês vão conseguir ver. Tá falando aqui, ó, que o Edward Mitchell, ele é de Londres. Olha as informações que a gente tem. Nós temos aqui, ó, o number phone, email address, nós temos o LinkedIn. You know the LinkedIn? Vocês conhecem o LinkedIn? Who does use a LinkedIn? Quem usa o LinkedIn aqui? Alguém aqui já fez? Ok. It's very common, tá? É muito comum. It's very useful. É muito utilizado, tá? Principalmente em grandes cidades, né? Então, é muito utilizado o LinkedIn, né? Em grandes centros. Me too, me too. Before before I'm a employer government, before I'm a teacher, when I was a teacher, but a teacher for a particular schools, I used the LinkedIn, tá? I used to the LinkedIn. Eu costumava ter antes de eu ser servidora pública, antes de eu me tornar uma professora concursada, no caso,
Quando eu era professora particular, né, trabalhava em escolas particulares, eu tinha um LinkedIn, tá? Mas eu até desativei o meu, acho que foi o ano atrasado, o ano passado. Mas reparem aqui, então ele tem essas informações. Além disso, by the way, ele traz também, ó, summary, que é um breve resumo sobre ele enquanto pessoa, né, enquanto profissional. Experience, a experiência deles, né, os outros trabalhos. Education, a formação dele. Achievements, né, os objetivos, né, o que que ele, não os objetivos, as realizações, as coisas que ele já conseguiu realizar, algum projeto, alguma coisa interessante que ele estava envolvido, tem aqui. Nós temos as skills, né, as habilidades, as habilidades que ele tem. Temos os cursos. Esses cursos aqui, it's different education. When I say education, geralmente eu uso o quê? A high school, né, a formação do ensino médio, a technical school, caso eu tenha alguma formação de escola técnica, né, alguma formação técnica, a college, né, que é a formação superior, né, uma graduação, a PhD, né, a pós-graduação, que pode ser um master degree, que é um mestrado, pode ser a doctor degree, porque aí vai depender, né, da formação que você tem, que é diferente dos cursos. Os cursos aqui são esses pequenos cursos, por exemplo, quando vocês fazem essa capacitação, esse curso de inglês, né, que vocês estão fazendo, um curso de aprimoramento, o curso de assistente de escritório, todos esses são cursos de formação e qualificação. Não necessariamente fazem parte da questão da education, né, que é o caso de um curso superior, um ensino médio ou um de nível técnico, certinho? E reparem que diferente, nós temos aqui as passions, tá? As paixões, que seriam tipo os interesses, né? As coisas que ele gosta. É interessante, né? It's common to put passions in a Brazilian CV. É comum colocar paixões no nosso currículo vitae? No, né? Very good. No, it's not common, né? O próximo, nós temos Veronica Jones. Ela aqui, ela é engenheira, tal. Aqui nós temos o summary, só que tá aqui em cima sem ser uma categoria, mas está descrito aqui, ó. Desenvolve, desenvolve engenharia com 5 anos de experiência, bem assim, uma apresentação geral a respeito da Veronica Johnson. We have a email address, nós temos o endereço de e-mail, a phone number, nós temos o telefone, nós temos aqui o address, tá? Nós temos o endereço, mas não é um endereço tipo rua, número, não é esse endereço, é um endereço só de localização, tipo Chicago, né? Então, é só aqui o endereço somente da cidade e o estado, certo? Tem o LinkedIn aqui também. Tem outra rede social aqui, também deve ser relativo o Writer Hub. E aqui ainda tem, não estou conseguindo ver direito, acho que parece que é o Twitter. É o Twitter, é o antigo Twitter, que é o símbolozinho do antigo Twitter, né? E aí tem agora é X, né? Mas era o Twitter, e aí tinha a
o endereço dela. E nós temos work experience, de novo, nós temos experience, education, temos a technical skills, né? As habilidades técnicas, soft skills. Aqui ela dividiu as skills, as habilidades, em duas, tá? Então, ela colocou a technical skills, quer dizer, habilidades relativamente técnicas, provavelmente são habilidades na área dela, né? Então, sistema de administração de sistemas, infraestrutura em nuvens, servidores, networking, e aqui nós temos as soft skills, que seriam. O que seriam essas soft skills? Seriam habilidades, só que mais habilidades intrapessoais, né? Então, que é aquelas habilidades que a gente trabalhou em inglês, lembra? Que a gente trabalhou lá na nossa apresentação, que eram as personalidades, aqui ela colocou, ó. Ela coloca aquela verbal and right communication, então é uma pessoa que se comunica verbalmente e de forma escrita também. Flexibility, ou seja, ela é uma pessoa flexível. Time manager, então gerenciamento de tempo. Attention to details, então atenta aos detalhes. Então ela dividiu as skills dela entre skills mais técnicas, que seria, por exemplo, eu tenho habilidade com computação, eu tenho habilidade de digitação, eu domino Word, eu domino o pacote de Office da Microsoft, Word, Excel. Eu não domino o Excel. Então, se a pessoa tem esses domínios mais técnicos, vai aqui, né? Nesse caso, desse CV que ela fez essa separação, tá? Ela separou as habilidades técnicas das habilidades mais interpessoais e intrapessoais. E depois ela colocou também, ó, os cursos. Very good. Até aqui tranquilo, né? Agora nós temos o segundo. A Julie Philip, Sales Manager. Ó, ela colocou o address. Reparem, o address aqui, ela colocou o endereço mesmo, ó. Vocês conseguem ver? Can you see? Can you see? Ela colocou o endereço mesmo, ó, com todas as informações pessoais. It's not common to put an address like 23 Johnson's Crook, Mumbai. Então, é da Índia esse CV, né? Colocou o email address. Birthday. A date birthday. Ela colocou a data. It's not common in Brazil to put a birthday, a date birth, date of birth. Não é comum a gente colocar a nossa data, nem a data do nosso nascimento. Há alguns lugares, até alguém mencionou aí, pode pedir que você coloque a idade, mas se não pedir também a gente não coloca. Quando pede, é até uma questão assim que fica aquém para a própria instituição, para a própria company, porque fica uma coisa meio etarista, né? Quer saber a idade. Mas, enfim, geralmente não se coloca idade nem data de nascimento, but this is a Indian CV. Então, é um currículo indiano. It's another culture. É outra cultura. That's right? Nós temos depois até o marital status, né? Que seria o nosso estado civil. Ela colocou aqui que é married. Outra coisa que na nossa cultura também não é comum. We have a summary, work history, a work history. A work history, it's the same thing experience, work experience. Então, história de trabalho é a mesma coisa de experiência de trabalho, de experiência. Você vai e relata os locais em que você já trabalhou. Education, é uma formação. Skill,
as habilidades. Aqui também nós temos o mix, tá? Ela tem tanto, por exemplo, sorry, né? Habilidades técnicas como manager skill, né, de gestão, como ela tem soft skills, né, habilidades mais interpessoais, como relation building, né, construção de relacionamento, problem solving, então uma solucionadora de problemas. E aqui o que ela pôs de diferente é language, né? Aí ela colocou que Hindi, que é a língua nativa, English, porque, né, a Índia, de um modo geral, ela é um país bilingual, né, um país bilíngue, e French. Reparem, ela colocou French Advanced, tá? O francês avançado. A gente só coloca uma linguagem no geral, né? A gente coloca a linguagem no geral que eu domino além da minha nativa, eu só coloco uma linguagem que eu tenho um domínio de intermediário para cima, tá, pessoal? Nível básico eu não coloco no currículo, porque não é algo que vai gerar, não gera engajamento, não é um. Então, isso aqui no Brazilian CV, né? No currículo brasileiro. E nos currículos internacionais, que nós estamos vendo aqui, também é assim. Eu só coloco, né, o domínio da língua se for um intermediário para cima, certo? Um intermediário, avançado, e por aí vai. Acho que o máximo é o avançado. E nós temos o último, reparem, que tem uma coisa aqui nesse CV que nós temos no nosso, que é muito comum no Brazilian CV. Yes, a foto, né? A foto. Muito bem, é muito comum, tá? Nos currículos brasileiros nós também temos, né? E aqui eu tenho Charles Martin, professional waiter, né? É um garçom profissional. Aqui, ó, nós temos a summary. Eu não tenho tópico escrito summary, mas ele fez um breve resuminho sobre a vida dele, quem é ele. Então, nós temos o email address, nós temos o phone number, nós temos o address, but is only city and state. Só tem a cidade e o estado aqui, ó, nós temos. Igual o Chicago também, né? Só tem a cidade e o estado aqui também, ó. São Francisco, Califórnia, né? CIA. Tem o LinkedIn e eu tenho aqui o Skype dele. Nossa, o finado Skype. But finado Skype in Brazil. There are countries using Skype. For example, Brazil use so much WhatsApp, né? No Brasil usa muito WhatsApp. Mas em outros países, vamos falar, por exemplo, os Estados Unidos mesmo, onde teve a criação, não usa tanto. O pessoal ainda gosta do Messenger. O aplicativo de conversar que eles mais utilizam é o Messenger, lá do Facebook. E não tem, nós vamos ver isso mais na próxima unidade sobre essas questões culturais. Então, ele colocou aqui o Skype. Então, nós temos work experience, nós temos education, skill and competence, the same thing about skill, a mesma coisa de falar só sobre habilidades, course training, né, cursos ou treinamentos que ele já fez. Aqui, de novo, volta os achievements, ou seja, as realizações, as coisas que ele já, projetos que ele já encabeçou, que ele já realizou.
E aqui nós temos uma voluntary experience, né? Uma experiência voluntária. Isso aqui é muito interessante, principalmente para quem está procurando o primeiro emprego, né? E não tem uma experiência, mas tem alguma experiência de voluntariado que pode ser inserido. E depende muito da empresa também, né? Quando você vai para uma empresa que ela tem esse engajamento sócio, né? Sócio, ambiental, socioeconômico, ou seja, que ela tem essa preocupação em ter programas sociais, é interessante você mostrar também seu voluntariado, né? E tudo mais. E aqui nós temos os interesses. Ó, ele colocou o interesse. Lá no primeiro tinha, né, as passions. Aqui volta também. Videogames, cooking, photographs, food e bloggings. Por isso que eu trabalhei com vocês aspectos lá na primeira unidade que parecia assim meio falar Robs, falar sobre hobbies, falar sobre what preference, né? What do you do in your free time? Suas preferências, o que você faz no seu tempo livre. Talk about personality, falar sobre personalidade, porque isso cabe também na parte profissional. Quando eu vou fazer um CV, né? E aí eu estou pensando em um CV, a International CV, né? Um currículo de conceito internacional, algumas partes aparecem, como, por exemplo, skills, né, as nossas habilidades. Então, aí eu utilizo a parte lá do que eu já peguei dos meus pontos fortes para inserir aqui como parte das minhas habilidades, certo? About these CVs, sobre esses currículos, que vocês viram que é diferente? O que vocês viram que é igual ao nosso? No geral, ele é mais parecido com o brasileiro ou ele é mais diferente? Girls? É bastante semelhante. A diferença mesmo fica quando ele fala mais sobre si mesmo, né? Tipo, as paixões, os interesses e tal. Acho que esse é o que eu Uhum. mais achei diferente. Geralmente o pessoal fala, ah, não precisa colocar a informação a mais. A gente tende a ser, né, mais, no geral, tende a ser mais resumido, né? Os nossos, digamos assim. Uma coisa que é muito comum que a gente vai ver, por exemplo, vou até clicar aqui para a nossa próxima. What information comes first? Que informações vêm primeiro? Em todos eles. What information comes first? Quais as informações vêm primeiro? A qualificação da pessoa, nome, endereço, contato. E o, Isso, então a parte pode terminar. e o resumo. Geralmente eu não vejo resumo também nos nossos currículos, não, mas eles têm bastante, todos eles têm. No geral, a gente traz ali, né, que a gente vê aqui no CV, as informações pessoais, né, que é o que vem primeiro no nosso também, né, que é nome, contatos, formas de entrar em contato com a pessoa. Is there a photo in English CV? Tem foto no currículo em inglês? Aí eu vou perguntar. Is there a photo in a UK CV ou na British CV? Yes or no? Na British CV. The first CV is British. Is there a photo? No. Is there a photo in a American CV? No. Is there a photo in a Indian CV?
Yes, ok. Então, reparem que essa questão de de usar ou não foto é muito cultural, tá, pessoal? What does the CV has a Robbie? Quais foram os currículos que tinha hobbies inserido? Esse aqui, né? E o último também tinha. E a gente já comentou que no nosso não é comum, né? Ter esse. In American CV, is there an address? Oh, sorry. Is there an address? E aí? Address? Ok, just localization. Só tem a localização, né, para você mostrar que você é daquela cidade, que você tem interesse. Às vezes a pessoa também é de outra cidade, ela mostra o interesse de ter, né, um trabalho em outra cidade, né, onde está localizada a empresa, a instituição que ela quer trabalhar. Neste caso aqui não tem o address, tá, gente? Só tem a localização, que é a cidade e o estado. É para vocês fica difícil. Quando vocês abrirem lá, vocês mesmos verem, vocês vão conseguir. Ó, bem aqui, ó, Chicago, Illinois. Então eu só tenho Chicago e o estado, Illinois. That is okay? Então eu não tenho o endereço. É diferente do, acho que é o aqui, ó, o indiano. O indiano, se vocês repararem bem, como tá pequenininho, tá bem difícil para vocês verem. Mas se vocês repararem bem, aqui, ó, o endereço é endereço mesmo, assim, a localização. Tem o number, street, city. Então eu tenho o nome, a rua e a cidade aqui, ó. 23 Johnson's Cross, Mumbai. Então aqui eu tenho o address, tá? In Brazil, we don't put a address, tá? Yes, it's true. Tem até o certo. No Brasil a gente não coloca, tá, pessoal? Também o endereço, pela até uma questão de segurança. You know that the document is called resume. Então, nós chamamos o documento de resume in the United States e in Canada. No Canadá e nos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque no Canadá e nos Estados Unidos, o CV para eles é a Academic Documents. É um documento acadêmico que traz toda a parte de toda a sua história acadêmica ali. Que aqui no Brasil a gente chama de quê? A gente chama de Lattes, currículo Lattes, né? Que tem a plataforma Lattes, que você vai lá e preenche, tudo mais. Então, no Brasil, o, esse essa currículo Lattes seria o CV para os Estados Unidos e para o Canadá, tá? Só nos Estados Unidos e no Canadá a gente conhece o currículo como resume, tá? O resume, em francês, résumé, ele é utilizado nos Estados Unidos e no Canadá. Nos demais países, eles utilizam CV. Não é currículo vitae, é só CV mesmo, tá, gente? CV. As letras C e V, certo? So far, so good? Entenderam aqui? Então, é uma coisa assim, bem cultural mesmo. Tipo, tanto
ponto é que o CV ou o resume geralmente é só uma páginazinha ali, assim como o nosso. Enquanto que o currículo, né, que é o currículo acadêmico, que é o nosso currículo. Peraí, só um pouquinho, pessoal, vou pôr a bateria que tá acabando. Que é o nosso currículo Lattes, ele é bem maior, bem mais ampliado. Tem muito mais informações. So far, so good? Conseguiram, né? Aqui tá tranquilo. Então, a gente viu que nós vimos que há informações diferentes de acordo com cada um dos países. Agora, eu vou organizá-las, eu falo organizá-las porque só tem garotas aqui, em grupos, e vou compartilhar com vocês o link aqui de uma atividade. Vou colocar no grupo agora, tá? O link. Nessa atividade, em grupo, vocês vão marcar um xizinho dentro de uma tabela, que é igualzinha essa tabela aí, tá? Vocês vão marcar um X para quais informações vocês acham que tem. Ai, professora, vai ter país aqui, tipo Austrália. Eu não vi, professora da Austrália, mas é o que você acha que tem, tá? De informação no CV desses países. Eu vou organizá-las de novo em grupo, só que agora a gente vai ter menos tempo, tá, pessoal? Não vai ficar. Vão ser só uns 10 minutinhos, só para vocês colocarem um X no que vocês acham que é ou não, tá? Eu vou configurar as salas aqui. Vocês estão em. São só 9 garotas. I think it's 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, nós estamos menos hoje, então nem vai precisar de fazer o grupo. Eu ia fazer as salas temáticas, mas não vai precisar. Vamos fazer assim, cada uma vai pegar um país e vai preencher, certo? Pode ser assim? That's okay? Então tá. Então eu vou colocar aqui por ordem, tá? Do que vocês acham. O Brasil a gente deixa porque, contando todo mundo que está aqui na sala, vai ficar um sobrando. Acho que vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficar um para cada um. Então, nós vamos aqui na ordem, tá? Eu vou seguir a ordem aqui para distribuir. A Kathleen vai ficar com o Brasil, a ordem é inversa. A Josiane vai ficar com United Kingdom. A Ivone vai ficar com Canada. A Yasuna vai ficar com United States of America, USA. A Graciele vai ficar com a South Africa. A Franciele. Oh, não, vai ficar faltando um. A Franciele vai ficar com a Índia. A Araci. A Araci vai ficar com a Austrália. Não se preocupe, eu faço um agora lá para você. Vou inserir aqui. Oh, sorry. Sorry, sorry. Vou inserir um para você agora, Ana Paula, porque imagina que eu vou deixar você sem nenhum tipo de participação. Vou colocar um país aqui, vou colocar New, New Zealand.
É a Nova Zelândia, tá? New Zealand. Eu vou até pegar aqui a flag dela. É muito parecida às flags dos países colonizados pelo Reino Unido. Tá lá, pode ir, Ana Paula. You are New Zealand. 10 minutes. 10 minutinhos aí. E vai ser muito. Vocês põem um xizinho, qual vocês acharem que tem no currículo, tá? Se acha que tem o nome completo, marca um X. Se acha que tem foto, Tá na sala, né? Naquele, no AVA, né? não, é aqui É né, porque não apareceu nada aqui para mim ainda. no link. Não Isso. aparece, não. Vou pôr de novo. Ah, Tá no bate-papo aqui, ó. ok, acabei de ver. Ah, tá. Obrigada. Ah, Professora, eu sou que país? É porque eu tô na rua. oh my Fran, God. meu Deus, eu tô na rua. É que meu filho treina e eu fico na rua, tem dias, terça e quinta. Ok. Deixa então. Não, se não consegue acessar, não preenche ele, não, que a gente faz together aqui. Nós fazemos ele junto. Tá Professora, bom. essa parte do endereço, ela considera o endereço completo ou pode ser só a localização? Não, address. Address é endereço, tá, pessoal? Que tem a Address rua, é número, endereço. tudo certinho. Isso. Ok. Não é só a localização. Vou parar esse compartilhamento e vou compartilhar a página que vocês estão preenchendo, tá? Prof, esse resumo seria o resumo de vida, resumo de carreira? Onde? Resumo no summary? Isso. É um geralzão, assim, para você se apresentar de uma forma geral. É uma apresentação geral. Tá. Hello, Janaína. Hello, Jefferson. Good night. We are made the exercise. Nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um exercício aqui de preenchimento sobre as informações. Olha, nós temos duas bandeiras ali que os colegas não estão conseguindo preencher. Vocês quiserem preencher, nós estamos falando sobre partes
tá? Do currículo, que fazem parte de um currículo internacional. E aqui a gente está comparando as partes que existem em alguns currículos, tá? E aí nós temos os países. Ok. Só estou contextualizando para vocês. E aqui nós temos alguns países, tá? Nós temos Brasil, nós temos United Kingdom, Canada, USA, South Africa, Índia, Austrália, New Zealand. E nós temos as informações que geralmente aparecem nos civis, né? Que são os currículos. Name, photo, e-mail, phone number, social media, address, summary, experience, education, achievement, skill, course e interest. Ou seja, o nome, a foto, o e-mail, o número de telefone, rede social, endereço, um resumo, experiência, formação, realizações, projetos que já realizou, habilidades, cursos e interesses. Vocês, no caso, a Janaína que está com problema de internet, né, e energia, ela não consegue preencher. Jefferson, você quer preencher algum desses aqui que está faltando, sem preenchimento? No caso, tá faltando ali a Índia. O pessoal tá só fazendo o que acha que tem, acha que não tem. Aí marcando um X no quadrinho que acha que tem, a parte que tem no CV, né, no currículo, e deixa em branco quando acha que não tem. Ok. Meninas, girls, students, are you finished? Terminaram? Sim. Quem conseguiu acessar aí terminou? Eu gosto muito dos nomes que fica quando vocês estão no modo anônimo. Coelho anônimo, Cago anônimo, Lemur, yes, Visão, Guaxinim. Everybody finished? Todo mundo terminou? Ok. Parece que tem alguém aqui na Índia. Enquanto a gente vai finalizando as que a gente já tem aqui disponível, tá? Quem tiver aí, quiser continuar preenchendo, no problem. But let's see. Name. It's common in Brazil. In Brazil, there is a name in a CV? Ah, ok. Pode ser, pode ser. Pode, então tá, Jefferson, pode preencher. E aí, pessoal? There is a name in a CV, in Brazilian CV? There is a name? Yeah, né? Is there a photo in Brazilian CV? Quem não puder responder yes, yeah, responde aí ó, com like nas reações.
Okay. Is there an email address? Is there an email in a Brazilian CV? Great. Eu acho que é universal, né? Esses aí. Baby. E-number. O phone number. Sorry, phone number. O telefone. Tem, né? Eu acho que ficou faltando aqui. Geralmente tem. Geralmente tem. E rede social? Social media? Não. Não é muito comum, né? No Brasil, a gente não faz, não coloca no nosso currículo. Pode ser que alguma outra pessoa coloque, but it's not common, né? Não é comum. It's not usually. Não, o LinkedIn is a social media, tá? Ele é uma rede social. But it's not common. It's not usually, né? Não é comum, não é usual as pessoas colocarem mesmo que seja o LinkedIn, que é uma rede social profissional. Não é que não pode colocar. Até acho que é interessante se a pessoa coloca, né? Mas não é comum, né? Vamos, assim, falar nosso imaginário de currículo brasileiro não é comum, né? Address, endereço, pessoal. Aí aqui me vem uma dúvida. É aqui que me veio a dúvida. Porque tem gente que fala que coloca. Eu colocava, teve um tempo que eu colocava endereço, mas uma colega minha, ela é do RH. Ela falou que acha Ok. muito desnecessário colocar endereço. Aí, desde que eu tive essa conversa com ela, eu nunca mais botei endereço no meu também. Então, eu já trabalhei com jovem aprendiz, né? E aí eu trabalho currículo, elaboração de currículo no português instrumental e também no Fundamentos da Vida Social e Profissional. Dito isso, eu sempre ensinei para os meninos não colocarem, porque eu acho muito pessoal e é perigoso. Não que eu acho que que a empresa em si ou o pessoal do RH vai ir na minha casa ou vai na sua casa, mas infelizmente, né, existe uma questão de segurança que aí não se faz necessário. E é perigoso para ambos. Porque se der algum problema, você vai falar assim: ah, mas eu coloquei meu endereço lá na empresa tal, eles sabiam, então não é interessante. Mas é comum, não é nem que não existe. Muitas pessoas no Brasil colocam o endereço, tá? Então, assim, por isso que eu fiquei na dúvida. Vamos deixar o X aí que está marcado, mas a título, né, de conhecimento, agora que nós já temos uma, uma fala de uma pessoa que é do RH, agora a gente já sabe se precisar de fazer um currículo. Summary. É comum no Brasil ter um breve resumo sobre você? Não é, né? It's not common. But I usually put a summary. Eu costumo colocar, mas não é comum, tá? Experience. Yes. Education. Yes. Is there a education? Yes. Yes. No, sim. Yes. Achievements. Realizações. Yes ou no? Eu fiquei na dúvida. Mas, assim, também faz muito tempo que eu não faço um currículo, né, gente? Então, eu acho que quando você está engajado em um projeto muito interessante, pode colocar lá. Mas se não, experience. Oh, experience não, já foi. Skills. Yes, courses.
Interest and interest. No. Now we have I say the names, parts, I say the parts about CVs. Eu vou falar parte sobre o currículo, tá? E aí nós vamos falando dos países, que eu acho que vai sair mais rápido, certo? Name. United Kingdom. Yes. Canada. Yes. US. Yes. South Africa. India. Austrália. Esse aqui é geral, né? Como vai saber sobre a pessoa? Photo. Is there a photo in a British CV? Is there a photo in a British CV? No. Is there a photo in a Canadian CV? No. In a USA, is there a photo? Nos Estados Unidos, pessoal, o CV ou o resume, né? Porque lá eles chamam resume, like a Canadian, como no Canadá. O resume pode ser até desconsiderado, tá? As pessoas, tipo, chega no RH e vê dependendo, principalmente em grandes empresas, multinacionais, se vier um currículo com foto, eles até desconsideram para a seleção. Eles acham muito impessoal você colocar uma foto. Tipo, por que você quer? Porque tem uma foto, porque o emprego é sobre as suas habilidades, não sobre você, né? Não sobre a aparência. A gente sabe que às vezes isso não vai às vias de fato quando se vai para uma job interview, né? Que a aparência conta, mas lá eles não, eles acham, pode falar, Catherine. Algumas empresas no Brasil também não gostam que coloque foto. É, Eles falam que a foto ou a imagem da pessoa muitas vezes pode influenciar. Às vezes a foto dela demonstra uma coisa e a capacidade dela já serviria para a função. it's true, é verdade. Mas assim, geralmente a empresa em si você já conhece, né? Ela já tem ali o repertório de não utilizar. Mas no Brasil, infelizmente, é muito comum. Eu falo infelizmente porque isso é sim uma forma de, de avaliação, né? Você olhar para a foto, então no Brasil é muito comum. E na South África, o que vocês acham? É comum ou não? Eu não sei quem ficou aqui responsável, mas é comum, tá, gente? Marcou, é comum. Quem marcou, marcou certo. É muito comum. E na Índia, o que a gente viu? Isso é comum. Ai, doeu. Será? Pode ser uma questão, né, Ana Paula? Pode ser. Ana Paula says it's common in a subdevelopment country, né? É muito que é comum em países subdesenvolvidos. Pode ser que seja uma realidade, né? Na Austrália, o que vocês acham? Pode ou não, tá? É muito, não é tipo, ai, não pode, mas também não faz diferença, não é muito utilizado. Então, eu nem vou marcar, tá? E na Nova Zelândia, o que vocês acham? Não, it's true, não é comum, muito bem.
E e-mail? Ok. All, todos, tá? Todos, sem exceção, tem e-mail. E phone number? Número? Todos, muito bem, todos têm. Vou marcar aqui nesses também. E social media? O que vocês acham? Nós vimos no UK, né? Tinha. Nós vimos no Canadá. Não, no Canadá eu não vi, né? Nós vimos foi dos Estados Unidos, que tinha também. Mas é comum, tá, gente? É comum. Na África do Sul também. Na Índia também, tá? Nós vimos lá. Na Austrália, pode ou não aparecer ou não, mas é comum, principalmente, pessoal, redes sociais de, de, de cunho mais profissional, como é o caso do LinkedIn, tá? Do WhatsApp Business, apesar de que em alguns países o WhatsApp não é tão utilizado, como eu mencionei para vocês, mas pode aparecer, principalmente o LinkedIn. O LinkedIn para fora é muito utilizado em vários países. E address? Tem o endereço lá no Reino Unido, no United Kingdom? Não. Tem a localização, pessoal, mas não tem o endereço, tá? O Google No me caso, o enganou, endereço. professora. Oi. O Google me enganou, porque eu perguntei e falou sim, porque eles enviam cartas. Eu falei, nossa. Aí eu não duvidei, porque esse povo manda carta. Muito. Então, eu tinha pesquisado e falava que não. Ah, Mas pode acontecer, né? Agora não, você falando aí que eles mandam carta, essa porque eles são inteligência artificial do muito. Google não é confiável também, ultimamente. É, Ela tá meio. então, porque não sei. Acho que. Não sei. Mas eu vou pesquisar direitinho e aí lá no início da aula, na terça-feira, eu trago isso. Mas eu vi que não usava. Mas pode acontecer, se eles falam que essa questão de carta, eu não sei se é. Mas existem muitos países europeus que são muito burocráticos. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha é muito burocrática. Então, tipo, você tem que ir lá para fazer a coisa, qualquer coisa que você precisa, né? É muita documentação, é muito papel, é muito burocrático. Tem muitos países europeus que ainda são muito burocráticos, então pode ser que realmente tenha. Vou pesquisar. Vamos deixar então, já que ela pesquisou e falou que estava. Vou colocar aqui. E aí, depois a gente procura saber direitinho. Eu vou procurar saber, ver se em outras fontes além do Gemini, porque assim, o Gemini, o que a gente, o pago, dizem que é muito bom, mas eu não conheço. Eu não conheço, porque eu não pago. Ok. Nos Estados Unidos a gente viu o quê? Que não tem, né? Nós vimos lá que tem a localização. Na, na África do Sul, pessoal, tem o endereço? É comum? Não, né? Aqui tá. Quem foi que fez aqui? Pesquisou também e viu que tinha, mas não é muito comum não, tá? Na Índia, na Índia tem o endereço. E na Austrália?
Não tem. E na Nova Zelândia também não tem. Summary. No Reino Unido tem, todos aqui tem, esse aqui também tem. Na verdade, no CV, na International CV, tá? No currículo internacional é muito comum esse summary. Todos vão aparecer. No Brasil não tem, mas é muito comum no currículo internacional. Experience. Todos têm. Education. Todos têm. Achievement. E aí? As realizações. É comum também aparecer em todos, tá, gente? E a parte das skills? Também aparece em todos, é muito comum. Courses or training, né? Cursos ou treinamentos. Todos aparecem, é muito comum. Lembrando que esses cursos aqui, remember, it's not the same education. Não é a mesma coisa, não é igual à formação, tá? É qualquer capacitação ou aperfeiçoamento que você faça na sua área, não necessariamente sua formação. E interesses. No Reino Unido, a gente viu que aparece. No Canadá, pode ou não aparecer, tá, pessoal? Pode ou não. Não é muito comum, mas também não é, tipo, proibido, tá? Na África do Sul, acontece, tá? Na Índia, não. A gente até viu lá, né? Não tem essa parte, não é. Não querem saber seus interesses, não. Na Austrália, yes. Na Nova Zelândia, não. Na Austrália é muito comum essa parte de mostrar os seus interesses, principalmente se você mostrar interesse por atividades outdoor, né? Atividades ao ar livre. Ok, muito que bem, finalizamos. Ficou bom. Vou interromper aqui. Então, o que que a gente consegue perceber, pessoal? Nós percebemos que essa parte de criar um currículo, né, de cunho internacional, ele vai transitar por várias partes, vários aspectos que vai ou não ir de acordo com aquilo que a gente vai buscar. De um modo geral, o currículo de cunho internacional em língua inglesa, ele é um currículo sucinto, tá? Então, quais que são as bases gerais que sempre vão ter? Vou até voltar aqui no geral, a gente vai ter a personal informations, as informações pessoais. Nós vamos ter as personal informations, tá? Informações pessoais, que aqui cabe name, email address, phone number, summary, né? De modo geral, ou summary não, address, dependendo do país. E nós vamos sempre ter o summary, experience, education, skill. Isso aqui é a base, tá? Isso aqui sempre vai ter em qualquer um. As informações pessoais gerais, experiência, educação, realizações, pode ou não aparecer, tá? Não é uma coisa assim que todos vão ter. Agora, a habilidade sempre vai ter, inclusive no nosso tem, né? O que é diferente é o summary, né? Que é meio que um resumo sobre você, um perfil. Seria falar o seu perfil de um modo geral, de forma bem breve, bem sucinta, tá?
bem síntese mesmo, right? Aqui é uma atividade para a gente praticar, né? Depois que vocês fizeram aquelas pontinhos, escrever. Brasil CV, there are skills. Brasil CV, there is a photo. Bridge CV, there isn't a photo. Não tem a foto. Então, é mais para treinar mesmo. E é muito interessante um pontinho aqui de gramática, só para a gente guardar. Quando eu for falar, principalmente de formação ou educação, e eu precisar, né, de registrar por escrito, writing, os anos de conclusão, ou de trabalho que já aconteceram, eu vou ter que usar o passado, tá? Nós vimos lá na primeira unidade, a gente trabalhou muito o presente, né? Os verbos no presente, a gente viu que é muito tranquilo. No passado, provavelmente, algum momento da vida de vocês já estudaram sobre o famoso ED, não é? O ED é a marcação de passado em inglês. Como assim, professor? Eu posso falar que agora eu formo em 2025. Então, eu posso falar, ou ela forma em 2025. Se eu vou falar, ela forma presente agora, em 2025, eu vou falar o quê? She graduated in 2025. Mas quando eu for falar de uma graduação, de uma formatura que já aconteceu, uma formação que já aconteceu, eu vou usar o passado. Como que eu uso o passado? Eu acrescento ED ou D no verbo. Por exemplo, o graduate vai ficar she graduated in 2010. Então, ela formou-se em 2010, passado. É só é só o acréscimo ou do D, no caso de graduate, né? Porque se eu tiver daqui até aqui, é o verbo, graduate. Para o final, eu vou acrescentar o D, porque o graduate termina com E. E I work, vamos falar aqui no presente. Eu trabalho no Banco Sicoob. I work at Sicoob Bank. Eu trabalho no Banco Sicoob. Agora, se eu quiser falar que eu já trabalhei, passado, I worked at Sicoob Bank. Reparem, a minha pronúncia, geralmente, pessoal, é muito comum a gente marcar o ED com o D, né? Worked. Mas ele quase que sai num som de T. Worked. Repararam? Eu não falei worked, eu falei worked. É quase um som de T no final na pronúncia. I worked at Sicoob Bank in 2022. I worked at Sicoob Bank in 2022. Então, para fazer o passado de frases na afirmativa, tá? Eu fiz, eu trabalhei, eu vou usar sempre ou, quando os verbos, né, forem regulares, eu vou usar sempre o D ou o ED no final. A Ana Paula está perguntando aqui no chat se é ING para o presente e o ED para o passado. ING é para o contínuo, é o que para nós chamamos de, em português, de gerúndio. Quando eu quero falar assim, trabalhando, aí eu vou usar o ING, working, né? Working é o mesmo que trabalhando. I working in
I work at bank. Eu estou trabalhando no banco. Então, o working é o nosso ando, endo, indo, tá? É o nosso gerúndio. Quando ele for funcionar como verbo, né, ele é o nosso gerúndio. E o ED é o passado, tá? Worked é o passado. Trabalhei, trabalhou. Então, eu quero colocar lá que eu trabalhei. Nem é na formação, mas no falar. Eu quero falar que eu estudei na UEG. Que eu estudei na UEG. Eu vou falar o quê? I graduated in UEG ou UEG. Eu vou falar o EG mesmo, porque é uma instituição brasileira, né? Ou I worked at EF Goiano. Entenderam? Quando eu quero falar de passado. Agora, eu vou falar de... Eu estou trabalhando agora. I'm working in ETEBG. Eu estou trabalhando na ETEBG. Entenderam? ING, gerúndio. ED, passado. So far, so good? Pode falar, Kathleen. Foi sem querer, desculpa. No problem. Acontece. Então, vamos ver. Para usar os verbos regulares em frases afirmativas, basta mudar a terminação. As regrinhas são o seguinte. Quando o verbo, né, é regular e ele termina com uma consoante, por exemplo, work, call, eu vou acrescentar ED. Worked, called. Certo? Quando o verbo regular terminar em E, eu só acrescento o D. Por exemplo, to graduate, graduate. To use, used. Certo? Quando é o verbo regular terminado em CVC e ele for um short answer, uma palavrinha curta, por exemplo, to stop, to control, vai ficar o quê? Stop it, control it. A última consoante, eu dobro ela, tá? E acrescento o ED. E quando for os verbos regulares, terminados em Y, consoante Y, lembra lá da consoante Y? Quando for consoante Y, eu troco o Y por I, acrescento o ED. Por exemplo, to study vai ficar to study it. To hurry vai ficar to hurry it. E quando ele terminar com vogal e Y, aí eu só acrescento ED. To pay it. To play it. To stay it. Certo? No geral é assim. Professora, tem algum problema que eu preciso saber? Tem sim. Vocês prestaram bastante atenção aqui que todos eu frisei regulares? Vocês já ouviram falar dos verbos irregulares em inglês? Então, nós temos os verbos irregulares em inglês. E aí, esses verbos, eles são um caso à parte, tá? É um caso específico. E como que a gente faz, professora? Aí vocês têm que fazer o quê? Pegar a tabelinha e estudar e praticar o uso, porque não tem regra para eles. A regra é para os regulares. Os verbos regulares,
eles são a maioria, tá? Eles são a maioria. Não tem, eu não consigo mensurar a quantidade de cabeça de quantos são os verbos irregulares, mas os regulares são a maioria, que a gente mais utiliza. Mas vai ter alguns verbos irregulares que vai aparecer, e aí a gente precisa saber a listinha. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a listinha lá no AVA depois. Quando vocês tiverem acesso, lá na unidade 2, vocês podem, quando precisar, vocês podem baixar o PDF para vocês, tá? Para irem lendo, irem treinando, porque não tem uma regra. Vou dar um exemplo aqui. O verbo to cut, cortar. To cut é um verbo irregular. Qual que é o passado dele? Cut. O verbo to eat é o verbo comer, em inglês, tá? Qual que é o passado dele? Ate. Tem uma regra? Não tem. Então, o cut não muda. O it, ele muda, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar, né? Ler de acordo com o que a gente for utilizando, pensar os verbos que a gente mais utiliza, mas a grande maioria a gente vai usar a regra do ED. Não tem como muita preocupação nesse sentido. Mas quando se deparar com um verbo irregular, aí precisa utilizar-se da tabelinha lá até você conseguir guardar o maior número. Eu não sei todos os verbos irregulares. Não sei todos que existem, eu não sei. Mas a grande maioria eu sei. Consigo escrever. Por quê? Questão de uso, tá? Prática, uso. À medida que você vai usando, você vai guardando aquelas palavras ou aqueles verbos dentro da sua cabeça e você vai conseguindo fazer a associação. Tal qual em português, pessoal, nós temos vários verbos de conjugações irregulares, não é verdade? E muitos, a gente também erra na hora de conjugar. That's true, não é verdade? Então, o que a gente tem que fazer? Utilizar. Quanto mais a gente utiliza, mais a gente lê, mais a gente consegue dominar essas diferenças, digamos assim. Certo? Alguma pergunta aqui? Não? Nós falamos, então, que a parte de conseguir, né, um emprego, geralmente a parte de seleção de um emprego envolve currículo e interview, certo? E a entrevista de emprego. So let's reading this conversation. Good morning. Please sit down. What's your name? Good morning. My name is Ana Costa. Nice to meet you, Ana. So, tell me about yourself. First, thanks for this opportunity. I am 27 years old. I'm from São Paulo, but I live here since 2019. I studied sales techniques at a state technical school. I worked at Riachuelo for 3 years, and I work in my uncle's store now. I'm organized, talkative, and work hard. What time can you work? I can work afternoons and Saturday. I have to study in the mornings. Thank you, Anya. We will call you next week. Thank you. Goodbye. Okay, we have a job interview here. Nós temos uma entrevista de emprego aqui. So, students, who can read this conversation? Quem pode ler essa conversação aqui? Who can read this conversation? Now, I need 2 students to read this conversation. Eu preciso de 2 alunos para fazer a leitura dessa conversação.
Josiane. One more, please. Ana Paula. Só prestem atenção antes de começarem, girls. Quando eu vou falar datas em inglês, é muito comum eu separar ela em 2 quadrantes, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2019. Quando eu tenho números assim, de dezenas, eu posso utilizar 20, 20, 19, tá? Eu posso utilizar 20, 19. É muito comum. Cadê outra data aqui? Ah, eu já li, né? 2010, 2010. Tá? É muito comum essa divisão na língua inglesa, tá? De separar em dezenas, quando eu tenho datas assim que fecham dezenas, tá? Se for, por exemplo, 2009, aí não. Aí a gente precisa fazer 2009. Mas quando é assim, com 2 dezeninhas, eu posso separar. Dito isso, nós vamos ver isso de novo lá nos e-mails, quando a gente for trabalhar e-mails. Dito isso, a Josiane, que levantou a mão primeiro, vai ser a interviewer, né, o entrevistador, e a Ana vai ser a candidate, vai ser a candidata. Let's start, girls. Good morning. Please sit down. Sit down. What's your name? Good morning. My name is Ana Costa. Nice to meet you, Anna. So tell me about yourself. First, thanks for this opportunity. I'm 27 years old. I'm from São Paulo, but I live here since 2019. I studied sales techniques at the State Technical School. I worked at Riachuelo for 3 years, and I work in my uncle's store now. I'm organized, talkative, and I work hard. What time can you work? I can work afternoons and Saturdays. I have to study in the mornings. Thank you, Anna. We will call you next week. Thank you. Goodbye. Great, girls! Congrats! Muito bom! Vocês conseguiram entender o que as garotas leram aqui? Que vocês conseguiram entender o que as colegas leram para a gente? As informações? O que está acontecendo aqui? Uma entrevista de emprego. E quais as informações que nós temos nessa entrevista de emprego? Pessoal, só para a gente finalizar. Só para finalizar aqui, quais as informações que a gente tem? Quem é a Ana? O que ela falou sobre ela? A candidata Ana mora em São Paulo, é de São Paulo. Isso. Ela é de São Paulo, muito bom. 27 Mas anos. ela tem 27 anos, mas ela mora aqui. Desde quando que ela mora aqui? 2019. Isso. Onde que ela estudou? Em uma escola técnica? Isso, escola técnica. Ó, ela estudou sales técnicas, ou técnicas de venda que ela estudou, né? Numa escola técnica, Technical School. Onde que ela já trabalhou? Trabalhou, passado. Riachuelo. Riachuelo.
E agora onde que ela trabalha? Na loja do tio dela, tá? Uncle é tio, tá? Store. Não é story, tá? E nem é history. Não é story do Facebook ou do Instagram. É store. Essa store, a gente nem fala o E no final, essa store aqui é a loja, ela trabalha numa loja. Quais as características, qualidades que ela falou nessa entrevista? Que ela tem? Organizada, Isso. comunicativa. Isso. E work hard. Tradução literal é trabalho duro, ela trabalha duro. Isso, ela trabalha duro, né? Ela é uma pessoa que trabalha duro. E aí a candidata perguntou, a candidata não, a entrevistadora perguntou, né, a selecionadora lá, quando que ela pode trabalhar? Quando que ela consegue trabalhar? Quais horários que ela consegue trabalhar? No período da tarde, Isso. E nos sábados? E nos sábados. Ela consegue trabalhar, ó, afternoon, good afternoon. Então, afternoon é à tarde, né? Depois do meio-dia. Então, nas tardes. Por quê? O que que ela faz de manhã? Ela estuda pela manhã. Isso, ela estuda. Provavelmente ela estava em outra formação, né? E aí eles falam que eles vão selecionar. Ou que eles vão selecionar e depois ligar, né? Para confirmar ou, né, dispensar após a entrevista. Reparem, uma boa entrevista, no geral, pessoal, tem essas informações aqui, ó. O agradecimento, você passa a sua formação, uma informação pessoal, né? A sua formação, a sua experiência, e você pode trazer informações adicionais, que é um pouco sobre você, sua personalidade. É muito comum nas entrevistas, né, principalmente em língua inglesa, ter essa pergunta. So, tell me about yourself. Tell me about yourself, né? Fale um pouco sobre você. Mas eu não quero saber sobre você somente enquanto pessoa, mas também enquanto profissional. Então, é muito comum os seguintes tópicos, tá? Agradecimento. Thank you for this opportunity. Thank you for this interview. Então, é muito comum você inicia com esse agradecimento. Personal information. My name is Adrekesia. I am 37 years old. I'm from Goiás, but I live in Mato Grosso since 2019. São informações gerais minhas, pessoais, mas não pessoais íntimas, né? Pessoais de generalizado. I study at Universidade Estadual de Goiás, UEG. Então, eu estudei na Universidade Estadual de Goiás. Experience. I worked in. Eu coloco os lugares que eu trabalhei. E I'm very organized. I'm hardworking. I'm talkative. Então, eu vou falando aqui as minhas qualidades, tá? Porque é um momento de uma entrevista e eu preciso vender o meu peixe, que sou eu. Então, em inglês, é muito comum essa pergunta, que é uma forma geral de você se apresentar para o entrevistador. Uma coisa que toda entrevista de emprego, eu já vou finalizar, tá, pessoal? De países falantes de língua inglesa tem. Os países falantes de língua inglesa é muito comum. People introduce themselves with handshake. Então, você se cumprimentar, né? Pegando na mão e handshake, balançando, né? Fazendo esse cumprimento de aperto de mão. Use a formal greetings. A gente usa cumprimentos formais. Good morning, good afternoon, no horário da entrevista, né? Considerando o horário da entrevista.
Eyes contatos, né? Durante a entrevista, você olhar para o entrevistador para transmitir segurança. E make sure sit right and smile gently. Então, ter certeza que você está sentado, né? De uma forma ereta, upright, né? De uma forma ereta. E manter um smile gently, né? Um sorriso gentil, um sorriso amável. Então, isso é muito comum. Não sorrir demais, né? Mas mostrar gentileza e firmeza na hora. E por isso é importante você estar bem sentado, né? E com as costas esguias, né? Com as costas retas para mostrar firmeza, né? E que você tem destreza no que está falando. E esse contato no olhar, certo? Alguma pergunta aqui, gente? Não? Então, só para a gente finalizar, lembre-se que vocês têm atividade lá no Task 2, que é vocês criarem um CV adaptado a uma vaga, tá? Uma simulação de vaga de emprego internacional. Esse CV, vocês podem ou criar um próprio CV ou usar o modelo de Word que já está lá disponível e preencher com as informações de vocês, tá? Vocês usem a criatividade e usem também as referências dos modelos de currículos que nós temos aqui nesse documento para vocês preencherem o documento de vocês, certo? Aí, no início da aula da terça-feira não, da quinta-feira, nós vamos fazer esse role play, tá? Essa atividade de dramatização para a gente trabalhar um pouquinho antes de entrar na unidade que é sobre digital communication, sobre comunicação digital, para a gente revisar um pouquinho da pronúncia, né? Do que a gente estudou sobre as profissões, certo? So far, so good? Tranquilo? Então, nós finalizamos por aqui. Sorry, students, time passed, né? O tempo passou um pouco. Mas na terça-feira a gente inicia já com essa conversação. Eu gostaria que vocês conseguissem, se possível, entrar, tá? Em tempo para a gente poder praticar um pouquinho antes de ir para a nova unidade, certo? So, bye. See you next class. Goodbye. Any doubt, call me in the WhatsApp. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, tá? Boa noite.